O pessoal normalmente vem me perguntar, né, de viver de jiu-jitsu, viver da luta, né, de como é que é isso, como é que funciona isso, né. Então eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, né, sou um cara privilegiado porque eu vivo de jiu-jitsu, tenho a minha academia, só que a gente passa muito trabalho, óbvio, né, nada é fácil, ainda mais quando quer montar um negócio próprio. Um negócio que é uma academia, né, envolvendo uma arte marcial, envolvendo jiu-jitsu. Então, eu lembro lá do início, né, foi tudo muito difícil, mas aquilo pra mim na época era normal, né. Então por mais que fosse difícil, eu lembro desses dias, mas eu estava aproveitando, eu estava curtindo esses dias, né. Então, normalmente eu falo pras pessoas, não, cara, quer viver de jiu-jitsu, dá pra viver. Dá pra acreditar nisso, né? Pra tu ter tua academia, pra tu viver do jiu-jitsu. Mas tem que trabalhar, tem que batalhar, porque só com o trabalho, né, que a gente vai conseguir aí chegar, né, no patamar que a gente quer, né? De se sustentar, né? De ter o seu próprio sustento através disso, né? Cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, ó. Eu era faixa azul de jiu-jitsu, tava com 4 graus na minha faixa. Né? Tava treinando numa academia, o meu professor, o mestre Vitor Reis, tava dando aula numa academia na zona sul de Porto Alegre, próximo onde a gente morava, né? Só que era uma outra academia, não a academia dele, que ficava na Vicente Monteja. Ele tava dando aula numa academia na Avenida Nonoai, tava dando aula em alguns horários lá. E aí, nesse dia, ele falou comigo, né, que ele estava pensando em dar aulas no centro de Porto Alegre, só que ele precisava de alguém para ajudá-lo, né, porque ele não ia conseguir dar aula todos os dias na Zona Sul e no centro, né, em vários horários. E eu lembro que ele falou comigo, assim, foi até o dia que eu me toquei, né, eu fiquei feliz porque o professor deu a indicação de que iria me graduar, né, a faixa roxa, né. Que ele disse, pô Andrezinho, né, tu não quer me ajudar, cara, tô querendo dar aula no centro e tal, mas preciso de alguém, né, de algum instrutor, de alguém para dar aula junto comigo ali, né, de alguém para me ajudar. E eu falei, fiquei ali, né, fiquei ouvindo ele falar, né, eu era faixa azul ainda, né, e nisso ele falou, né, ele, tu faixa roxa, cara, entendeu? Pode ser instrutor de jiu-jitsu, pode ser monitor, para me ajudar a dar aulas e tal. Então nesse dia eu entendi, né? Nesse dia eu percebi que ele iria me graduar faixa roxa, né? Então, fiquei feliz e óbvio, né? Que aceitei. Falei, vamos ver, professor, quero lhe ajudar, vamos ver se eu consigo aí, né? Se eu vou conseguir dar aula, né? Então me inspirei muito inicialmente e claro, até hoje, não só inicialmente, né, no meu mestre, né, no meu professor Vitor Reis, na maneira como ele dava aula, como ele conduzia, como ele passava as posições, como ele tentava passar as técnicas, né. Então me inspirei muito nele e foi ele que me deu essa oportunidade aí neste dia, né, neste dia. Aí eu lembro que até o final do ano ele me graduou faixa roxa mesmo e no ano seguinte eu comecei a dar aulas, né, como instrutor do meu professor, né. Depois surgiu aí a equipe, né, QG Jiu-Jitsu, né, que a gente fundou, né, e a minha academia, para quem não sabe, é QG Jiu-Jitsu o nome, no centro de Porto Alegre, né, onde eu dou aulas aí há praticamente 10 anos, né, dou aula de Jiu-Jitsu aí, né, desde que eu fui graduado faixa roxa até hoje, né. Então eram tempos de dificuldade, assim, óbvio, né? Imagina, né? Um cara querendo dar aula de jiu-jitsu para se sustentar. Passou a ter que ser o meu sustento aquilo, né? E era uma época em que, cara, eu não tinha dinheiro para comer um X, se eu quisesse, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o X, não sei se em outras regiões do país aí todo mundo conhece o que é X. Né, mas como se fosse um hambúrguer grande, assim, o tamanho de um prato, né, cara? Mas é normal o pessoal comer X aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, né?
E eu não tinha dinheiro nem pra comer um X, velho, sério. Chegar no final de semana, assim, tu ter vontade, né? Tu pensar, pô, cara, como eu queria comer um X, né, velho? E, cara, X é algo barato, cara, é algo que o pessoal consegue comer, entendeu? Então, eram épocas assim, eram épocas difíceis, né? Eu tinha que vir dar aula no centro e eu morava na Zona Sul e de tu não ter a passagem do ônibus pra vir pro centro. Cara, eu tenho que dar aula hoje, como é que eu vou aparecer lá na academia, né? Então começava a juntar moeda pela casa, né? Tinha umas moedas por cima da geladeira, moeda por cima da mesa. Aí eu ia na minha mãe, eu tenho moeda aí, tem alguma coisa para pegar um ônibus. E eu sei que, cara, eu não sei como, tu vê os milagres que acontecem na vida, né? Mas todo dia eu conseguia juntar ali a quantidade suficiente de dinheiro para eu pegar um ônibus e vir pro centro da aula. Então chegava no centro, ia até a academia, né? Passava esse perrengue para juntar a grana ali do ônibus. Aí chegava na academia, botava meu kimono, sentava no meio do tatame ali e ficava esperando o pessoal vir chegando pra aula, né? E aí ficava esperando, a aula iniciava às 9 horas da noite. E aí, pô, dava 9 horas, dava 9h10, 9h15, daqui a pouco era 9h30, e 9h35 e não chegava ninguém, né? Eu ficava sentado no meio do tatame ali, sozinho, de kimono, e não chegava ninguém. Então, pô, passava aquele perrengue pra juntar o dinheiro do ônibus pra vir pro centro, mas não chegava ninguém na academia, então não dava aula, né, cara? Não tinha aluno, né? Então, juntava minhas coisas tudo de novo, pegava a graninha ali, pum, voltava, né? E assim foi por muito tempo, cara. Chegava aqui, tinha que vir, né? Só tava me propondo a dar aula, tava me propondo a ter alunos, eu tinha que vir. Aí chegava, às vezes vinha dava um aluno, dava 2 alunos, e muitas vezes chegava aqui, aí não tinha nenhum, ficava sentado aguardando ali por alguém e não chegava ninguém, né? Então esse foi o início, cara. Então tu imagina, tu te sustentar com 1 aluno, 2 alunos, e é aquela história que eu disse, né? Chegava no final de semana, o cara, cara, que vontade de comer um X agora, velho. Só que, não, imagina, hoje eu fico pensando, cara, não tinha dinheiro pra comprar um X, velho. E olha que é barato, cara, não é algo caro.